Vamos começar, Bruno? Vou pegar o pessoal que entrou no horário aí também, né? Claro. Então, pessoal, a ideia aqui é apresentar o Bruno, né? Ele vai fazer uma apresentação aqui também que eu vou compartilhar. Bruno é sócio, né? E advogado, sócio. Depois faz uma apresentação pessoal aí, mas da BP Tax, né? Um parceiro nosso bem forte aí na parte de estruturação de offshore, de assessoramento e planejamento tributário de estruturas. A gente sempre consulta eles, né? E tem como um parceiro bem próximo, a gente sempre troca ideia. E aí, quando saiu essa medida provisória, na hora já mandei mensagem pro Bruno pedindo ajuda aí, falou, pô, Bruno, o que está acontecendo, né? Muito cliente veio atrás da gente, veio com dúvidas, né? Foram surgindo muitas dúvidas e o que será, né? E que tende para a gente saber o que era, né? O que está hoje, né? O que vem nessa medida provisória também de diferente, para auxiliar a gente clarear um pouco mais a nossa cabeça. E aqui a ideia é ser um bate-papo. Quem quiser pode abrir aí o áudio, mandar mensagem aí também. A gente vai perguntando para o Bruno aqui, ser o mais aproveitar ele aí para sugar toda a informação. Ele tem muita experiência e conhece muito do assunto aí. Obrigado, tá, Bruno, pelo tempo aí. Sei que é corrido você aí e poder ajudar e clarear aí para o pessoal, para os nossos clientes. Não, bom, Felício, ao contrário, sou eu quem te agradece, né, todos da Ouro, sempre um prazer. A todos os participantes agradeço também a atenção já nesse início de noite, para que possamos conversar de um assunto que é novo, enfim, está bastante em voga, gera bastante ruído da forma como foi apresentado, né? Mas vai ser um prazer poder conversar com você sobre isso. Como o Felício comentou, um pouco quem somos nós, né? Ou seja, eu sou advogado, já moro fora do Brasil há um pouco mais de 15 anos e sou sócio fundador da BP Tax. Nosso escritório, o Felício bem comentou, a gente faz esse trabalho a 4 mãos já há muitos anos com ele, enfim, com todos da Ouro, instituições financeiras, auxiliando quando vocês têm dúvidas e consultas sobre tributação internacional. A gente faz esse trabalho em conjunto, elucidando essas consultas e tentando implementar as melhores estruturas para que, quando se decida investir no exterior, se faça sob a perspectiva tributária da forma mais adequada. E, dito isso, pessoal, em domingo, não o último domingo, mas o domingo, véspera do feriado de 1º de maio, como vocês sabem, houve o comentário do presidente em canal de rádio e televisão, informando sobre o aumento das faixas do imposto de renda da pessoa física no Brasil. Isso esteve tudo ok, ótimo, mas para a surpresa de todos, quando houve a publicação dessa medida provisória no Diário Oficial da União, não veio apenas com o aumento das faixas das alíquotas do imposto de renda da pessoa física no Brasil, houve também uma medida provisória implementando uma mudança substancial em como é a tributação de ativos brasileiros no exterior. Então, a gente pode discutir muito aqui, eu acho uma discussão válida, principalmente acadêmica, não quero me deter muito tempo aqui, mas se era a forma e o momento de fazer isso, numa medida provisória, num domingo, bastante feriado, modificando uma parte tão importante da tributação brasileira. Acho que é consenso entre todos que, por mais que essas alterações estejam em consonância um pouco com a legislação internacional, seria muito mais adequado fazer isso com um projeto de lei, com uma discussão, e não a toque de caixa e ao final da noite de um domingo vai ser de feriado. Mas isso é uma discussão mais semântica, digamos assim, filosófica, não tanto prática, como eu acho que é importante nós termos aqui, tá? O que eu não sei se a gente quer fazer como um bate-papo depois de toda a apresentação, ou... Você quer que eu coloque aqui? Não, quer que eu coloque? Tu que manda. Basicamente, pessoal,
O primeiro ponto que é importante é o seguinte: qual é o regime tributário brasileiro à pessoa física? Via de regra, é o regime de caixa e o critério mundial de renda. O que significa isso? Que não importa onde esteja o patrimônio de vocês, não importa onde esteja os rendimentos de vocês geograficamente, hoje, no regime atual, antes dessa medida provisória, deve-se tributar no Brasil no mês a mês, sempre que houver fato gerador e com variação cambial e demais. É claro que existiam alternativas a essa tributação brasileira, porque a legislação brasileira era muito pobre ou muito simplista quando se tratava da tributação dos rendimentos no exterior. Por exemplo, existe uma regra, indo ao slide 2, existe uma regra que hoje todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento que são membros da OCDE, que é a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um organismo multilateral que tem sede em Paris, que na prática hoje todas as regras de direito internacional tributário são implementadas e ditadas por ela. Então ela determina que rendas passivas são rendas auferidas no mercado financeiro, aluguéis, direitos econômicos e demais, elas precisam ser obrigatoriamente tributadas e ela tem uma cruzada contra qualquer ferramenta que permita que isso não seja tributado ou que gere uma vantagem ao contribuinte, tá? Que era o que existia ainda existe no Brasil, né? Mas não existia em discussão nenhum projeto de lei até a publicação dessa medida provisória. Por quê? Porque como o Brasil tributa regime de caixa hoje, a pessoa física brasileira podia criar uma empresa estrangeira e essa empresa estrangeira ela iria diretamente, ou seja, enquanto os recursos permanecessem nela, isso não seria objeto de tributação no Brasil. Você tem um benefício como um fundo exclusivo funciona hoje no Brasil, que também está com os dias contados, segundo nós temos entendido, ou seja, o fundo exclusivo também vai perder o benefício do diferimento, vai entrar o come cotas, mas isso é para outra live. Então, objetivamente, o que essa medida provisória fez? Ela acabou com o regime de caixa da pessoa física e passou a ser por competência. O que significa isso? Todo ano, distribuídos ou não os rendimentos, eles deverão ser oferecidos à tributação no Brasil. Isso é a base geral. Agora vamos ir para a letra pequena, digamos assim, da medida provisória. Ela criou um novo regime, um novo regime de tributação no exterior, tá? Com novas alíquotas específicas que diferem da que vocês estão acostumados de imposto de renda da pessoa física no Brasil ou do ganho de capital tradicional do Brasil. As alíquotas são essas que nós estamos vendo aqui. A isenção da pessoa física, que era até R$35 mil por mês na alienação de ativos, ela passa só a R$6 mil por ano. Do que entre R$6 mil e R$50 mil haverá tributação de 15%. E do que superar os R$50 mil por ano de ganho, 22,5%. Essa tabela é diferente, ela diverge, ela não é a mesma da tabela tradicional que vocês estão acostumados da pessoa física no mercado financeiro brasileiro, por exemplo. Ela introduz, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, esse regime especial e distinto sobre tributação. Passando, Feliz, para o próximo slide, como é o regime atual, tá? Se tu tens uma empresa, ou quando há renda da pessoa física, dividendos de ações e demais, isso entra na tabela do imposto de renda de pessoa física do Brasil, até 27,5%. A alienação de ativos é a tabela que vai de 15 a 22,5%, mas as premissas são distintas dessa tabela. A tabela de 15 a 22,5% que hoje existe é aquela que vai 15% até R$5 milhões de ganho de capital no ano, 17,5% de 5 a 10 milhões de reais, 22,5% de 10 a 15 milhões de reais, 20% de 10 a 15 milhões de reais
e do que superar R$ 15 milhões, 22,5%. Então, primeiro, não existe as alíquotas de 17,5% e de 20%, e segundo, os valores, as premissas tributárias são valores muito menores do que a tabela tradicional do ganho de capital que vocês estão acostumados. Daí, como eu disse, a previsão legal dos R$ 35 mil, ela deixa de existir. Tá? Dentro dessa medida provisória, indo para o próximo slide, ela estabelece, em essência, 3 diferenças que vão ser objetos dessa tributação. Aplicações financeiras tradicionais, tá? Ou seja, vocês, na pessoa física, que tenham aplicações financeiras fora do Brasil. Tá? Porque lembre que o regime de pessoa física também mudou, ou vai mudar a partir dessa medida provisória. Controladas no exterior, qual é a definição de controlado no exterior? Empresas estrangeiras que tenham 50% ou mais do capital social controlado por vocês, ou que mais de 50% seja controlado por vocês, um cônjuge e ou parentes e afins de até terceiro grau. E uma coisa boa que essa medida provisória fez, a justiça seja feita, ela introduz o conceito do trust dentro do nosso ordenamento jurídico, e isso afasta qualquer dúvida que se tinha sobre esse instrumento de organização sucessória, que é muito adequado. Tá? Então, dentro disso, indo para o próximo slide, ou seja, o conceito de aplicação financeira, tá? É simples. São diversas modalidades de investimento que se tem no mercado internacional. Compra e venda de ações no mercado secundário, aluguéis, rendimentos, etc. E aí entra como é a tributação da pessoa física. Tá? Nesse regime, quando está na pessoa física, existe uma discussão, não obstante o governo, na quarta-feira da semana passada, ele lançou uma espécie de perguntão, como a Receita Federal às vezes faz, tá? Onde ele tentava esclarecer dúvidas sobre a medida provisória. Muitas vezes, quando o governo faz isso, ele gera mais dúvidas do que esclarece. Mas, dito isso, quando o governo faz isso, estava muito obscuro para nós advogados se, no texto da medida provisória, a tributação da pessoa física seria anualmente também, ou mês a mês, como é hoje. E, ao parecer, será no mês a mês, como é hoje na pessoa física. Então, as premissas da pessoa física, elas não mudaram no seguinte sentido. Será no mês a mês, sempre que houver fato gerador, regime de caixa, alienação, etc. Não podendo se compensar prejuízos entre operações, só que agora não haverá mais essa possibilidade de compensar os R$ 35 mil por mês de alienação. A alienação, a isenção, ela fica restrita a esse todo de R$ 6 mil por ano, tá? E ponto final. Tá? Então, a tributação na pessoa física, ela ficou indubitavelmente muito dura para o brasileiro que investe fora. Ela piorou, inclusive. Tá? O outro ponto, Feliciano, para o próximo slide, quando tu introduz o regime de controladas no exterior, o que o brasileiro tradicionalmente tinha, uma empresa, e muito provavelmente, fazendo um spoiler, né, vai ter que seguir mantendo. O brasileiro tinha, via de regra, uma empresa estrangeira, uma empresa offshore, que é uma empresa offshore. Para o fisco americano, que foi quem cunhou essa expressão, é qualquer empresa que não é americana. A empresa brasileira é uma empresa offshore, ou empresa estrangeira é qualquer empresa estrangeira. Sobre esse conceito, o brasileiro criava uma empresa estrangeira, uma empresa offshore, via de regra numa jurisdição britânica do Caribe, tá? Nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Bahamas, nas Ilhas Cayman, e essa empresa vai ter a conta de investimentos nos Estados Unidos, na instituição financeira, ou na Suíça, enfim, Luxemburgo, na instituição financeira que você desejar. Antigamente, essa empresa é uma controlada no exterior. Tá? Antigamente, como a gente conversou,
Enquanto os recursos permaneciam lá dentro, vocês declaravam lá nos bens e direitos a integralização desses ativos e esse valor era imutável até o recurso ser disponibilizado novamente a vocês, controladores. E essa é a maior alteração do projeto. Por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, as controladas do exterior que tenham renda passiva, que na medida provisória ela chama de renda ativa, mas é renda passiva, tá? Que renda passiva? Renda de aplicações financeiras, renda de royalties, de direitos de exploração comercial, rendas de aluguéis, que são rendas definidas no direito tributário como rendas passivas. As empresas que tenham mais de 80% do seu rendimento provenientes desse tipo de remuneração, elas vão ser consideradas transparentes para efeitos fiscais no Brasil. O que significa isso? O resultado delas, efetivamente apurados, vão ser oferecidos à tributação no Brasil, mesmo que não disponibilizados aos controladores. Passando ao próximo slide, ou seja, essa é a grande diferença conceitual dessa medida provisória. Mas ela, e justiça seja feita, é claro que ela tira direitos do contribuinte, ficou pior para o contribuinte. Tá? Tu pode dizer que tem justiça tributária, não tem justiça tributária, mas o fato é que estão aumentando a carga tributária. Tá? Então ela ficou pior para o contribuinte. Mas dentro de uma análise sincera que ficou pior, a gente tem que analisar direito comparado, outros países, outras legislações, tendências. E é claro que essa tendência de ir a essa transparência fiscal já existe há muitos anos. O Brasil é um dos últimos países que adotou essa norma de transparência fiscal. Tá? E dentro dessa adoção é uma norma bastante light. Tá? Ou seja, por quê? Porque não vai se tributar o que nós no direito tributário chamamos de estoque. Então, aqueles contribuintes que já investiram, já têm a empresa estrangeira há anos e têm rendimentos acumulados até 31 de dezembro de 2023, eles poderão escolher se vão atualizar o patrimônio tributando numa alíquota especial de 10%, ou se esse rendimento vai seguir com o diferimento tributário e só vai ser oferecido à tributação quando for efetivamente disponibilizado. Isso é uma grande coisa e uma grata surpresa, por quê? Porque, via de regra, apesar de ter decisão súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal determinando que a lei tributária não pode retroagir para prejudicar o contribuinte, é proibido tributar o estoque, todo mundo achava que o governo federal ia tentar tributar estoque. É como, por exemplo, na reforma tributária tentou tributar estoque de fundo imobiliário. Todos iam quebrar, iam ter que sair vendendo edifícios, porque fundo imobiliário, por conceito, não pode ter caixa. Então, tem que ter que liquidar ativo para pagar estoque. Mas, enfim, para vocês verem como eu sempre sou muito positivista, eu sempre tento ver o copo metade cheio. Então, dentro disso, tem coisas boas como não se tributa estoque. É mais, deixa o contribuinte escolher se quer tributar o estoque em uma alíquota mais baixa, 10%, ou se quer manter o estoque diferindo o pagamento e só tributando o rendimento a partir de 1º de janeiro de 2024. Tá? Dentro disso, a partir de 1º de janeiro... Oi. Fazer uma pergunta. Claro. No final do ano, nessa tributação, no final de ano, entra a variação cambial também? Excelente pergunta. Na pessoa física, a partir desse perguntão que eu comentei que o governo colocou, sim, entra. Tá? Por exemplo, então tu tem um fundo que o valor de cota ficou 100, mas o dólar saiu de 5 para 6, vai ter que tributar. Entendi. Na offshore, no caso, na offshore, o que a norma diz? Que é o resultado da empresa, resultado contábil da empresa, com o dólar do último dia útil do ano. Então, o que a gente tem que fazer? Resultado da empresa. O que é o resultado da empresa? O resultado operacional que ela gerou, que são o total de vendas das empresas, menos gastos, menos prejuízo.
e pega-se esse valor, multiplica-se pelo câmbio, o último câmbio, e isso vai entrar como integralização de capital, que vai refletir, né, no custo de aquisição da controlada, como está aqui, tá? E isso vai ser o que deve ser demonstrado no imposto de renda. Por que eu dizia que, muito provavelmente, essa lei, do jeito que está, ela vai forçar virtualmente a todos a, ao menos, terem uma empresa como essa? Porque, ao menos com a empresa, tu vais conseguir compensar prejuízo entre operações de um exercício e entre exercícios. Porque tu pode, se teve um exercício, um ano fiscal que teve prejuízo, por exemplo, ano passado, muitos clientes, pouquíssimos clientes tiveram ganho em dólar nas carteiras. Eles poderiam arrastar esse prejuízo para compensar nesse ano, por exemplo. Tá? A tributação é uma única vez. No ano seguinte, ou seja, nós estamos falando de uma medida provisória em maio de 23, que objetivamente o primeiro pagamento, se isso for aprovado, é unicamente dos rendimentos ao período de 2024, que vai ser no imposto de renda de 2025. Ou seja, quase 2 anos de agora e mais. Tá? Se não se optar por atualizar o patrimônio. Tá? Então, esse ponto também é importante. Tá? Obrigado. Como, querido? Não, obrigado. Obrigado. Ah, não, tudo certo. Tá. Então, o que sim essa lei, essa medida provisória, se for aprovada como deve ser e ganhar força de lei, ela acaba, entre aspas, trazendo complicações ou tendo que sofisticar as estruturas. Por quê? Porque, na prática, agora todo mundo vai ter que ter balanço contábil da companhia, porque vai ter que saber exatamente o resultado dela para fazer o cálculo do imposto no Brasil. Tá? Imagina se tu tem 50, 70 mil dólares no exterior, tu tem cotas de fundo, etc., tu vai ter que fazer essa conta de ganho de capital pela variação cambial no ano, na pessoa física. Então, essa lei ela trouxe algumas complicações, principalmente para quem não tem a escala do custo da empresa. Ela tornou mais difícil para quem não tem uma posição muito grande lá fora manter essa posição, porque a tributação é muito dura sobre isso. Tá? Então, na pessoa física. E na empresa, por mais que ela tenha tolhido alguns benefícios, como efeito, ela diz, olha, eu mantenho em comparação, mas menos, mas mantenho em comparação com a pessoa física, mas eu vou te pedir mais coisas para que tu possa fazer o cálculo do imposto. Então, isso vai afetar também o cliente ao final do dia, o custo-oportunidade de tudo isso. Tá? Então, esses pontos são importantes que se tem em consideração. Tá? O dia a dia da operação não mudou absolutamente nada, tá, pessoal? Ou seja, nada muda enquanto a remessa, IOS da remessa, natureza de contrato de câmbio, sigilo fiscal, proteção patrimonial, nada dessas premissas e liberdade de remessa e demais foram abarcadas ou estão sofrendo qualquer modificação aqui. Aqui é estrito senso a forma de tributar no Brasil os rendimentos que os recursos que estão lá fora terão a partir de 1º de janeiro de 2024. Tá? Esse ponto é muito importante. Tá? Outro ponto importante. Hoje foi o último dia, agora às 7 da noite, terminou o prazo para a apresentação de emendas. Foram apresentadas 76 emendas. Tá? Então, para modificar a medida provisória. Então, é muito provável que algumas das coisas que nós estamos aqui discutindo, elas vão sofrer alterações. Por exemplo, tem se falado muito que sociedades de países considerados como de fora de paraíso fiscal, tá? Uruguai, Canadá, Inglaterra, etc., esses regimes podem sair, porque agora a medida provisória como está, ela não faz diferença em função da jurisdição da empresa, se é um fundo, se não é um fundo, etc. Tudo, ela trouxe todos ao mesmo patamar com as mesmas obrigações. Ela foi muito socialista nesse sentido. Todos são iguais. Todas as estruturas, todos os países, todas as jurisdições.
O que tem se discutido eventualmente é, olha, os países com aqueles que o Brasil mantém tratado para evitar dupla tributação, ou países que estão fora da lista da Receita Federal de paraísos fiscais, eventualmente poderiam manter o benefício de diferimento tributário. Ainda não é certo, mas são discussões que existem nesse sentido. Tá? Ou existem discussões também de trazer, ao invés de criar um novo regime com novas alíquotas, novas premissas, respeitar o ganho de capital que já existe no mercado financeiro brasileiro e ser algo análogo. Tá? Então, são algumas discussões que vão ser travadas ou sobre especificamente essa nova medida provisória. Tá? Pulando Felício, indo para o 9, para o slide 9, pulando o 8, porque a gente já tratou do 8. Tá? O outro ponto que eu achei muito interessante isso sim, Justiça já feita foi interessante essa medida provisória, é que ele trouxe o trust ao ordenamento jurídico brasileiro. Tá? O que é o trust? O trust eu costumo brincar que é um testamento 2.0. Tá? Por quê? Porque ele é um instrumento jurídico legal que tu podes organizar a tua sucessão, como tu bem entenderes. Tá? Pode dizer, olha, eu quero que na minha falta as cotas da minha empresa, etc., vá para fulano, beltrano e ciclano, e tu podes alterar isso a qualquer tempo. Tá? E essa transição sucessória, ela é automática. Ao contrário do testamento, ela não precisa ter inventário. Então, ele é um belíssimo instrumento de organização sucessória. Mas no Brasil encontrava por vezes alguma reticência, porque não estava no nosso ordenamento jurídico. Agora está. E está da forma certa. O trust, ele não tem personalidade jurídica no direito saxão, que foi o direito de criação do trust, no direito inglês. Então, o que o legislador brasileiro está dizendo é o seguinte, olha, o trust ele não tem personalidade jurídica. O trust é um instrumento de organização sucessória. Se tu antecipar a legítima, se tu, em vida, fizer com que o teu trust doe para os teus filhos, isso vai ser no Brasil considerado doação e TCMD. Se for causa mortes, hoje não tem TCMD no Brasil, porque o STF decidiu, por ausência de lei complementar federal, os estados não têm a capacidade de tributar ITCMD causa mortes no Brasil. Então, o que a norma fez foi trazer ao nosso ordenamento de forma adequada, tá, o trust e ser hoje, finalmente, uma ferramenta que nós possamos utilizar sem ter variáveis de se funcionar, se não funcionar, etc. Então, esse ponto do projeto ficou muito bom, inclusive para ter, como a gente faz muito com o pessoal da Ouro, por exemplo, quando a gente tem que criar uma empresa por qualquer razão, cria esse Declaration of Trust, tá? Que é exatamente esse instrumento sucessório. Por quê? Porque se faltar, automaticamente vai para os herdeiros de vocês, sem qualquer discussão de inventário, custos de inventário, etc, etc, etc. Muitas vezes, é o primeiro ativo que os herdeiros têm a capacidade de ter acesso, porque a transição, ela é muito fácil, ativo líquido, não? Ela é muito fácil, muito célere, muito rápida. Tá? Então, um ponto muito interessante, digamos assim, dessa medida provisória foi trazer esse instrumento, que é muito legal, muito adequado, para fins de organização sucessória, para a nossa estrutura. Outro ponto importante aqui, a gente está falando de sucessão, pensem também quando vocês investem nos Estados Unidos, seja no mercado imobiliário, quem quer comprar uma casa, seja quem tem a conta de investimento, que os Estados Unidos e muitos países têm imposto à sucessão quando essa transferência patrimonial está em território americano. Então, a questão da tributação na pessoa física, vocês não devem só enfrentar se restringindo a legislação brasileira. Se vocês faltarem com uma conta pessoa física aqui nos Estados Unidos que tenham mais de 60 mil dólares em ativos americanos, os herdeiros de vocês serão tributados numa tabela progressiva que vai de 18% até 40%. Ou seja, é muito dura. Então, ter o veículo estrangeiro, o veículo offshore, para entrar aqui, ele também vai fazer sentido por essa razão. Tá? Essa premissa tampouco está modificada. Tá? E o que nós faríamos, eventualmente, esse trust, se for o caso,
a empresa estrangeira estaria no guarda-chuva desse instrumento. Então, se vocês faltarem, as cotas da empresa são distribuídas diretamente aos beneficiários, sem precisar nenhum inventário, nem nada do gênero. Passando, Felipe, ou seja, esse é um ponto Bruno, que vai gerar mais discussão. Diga. Bruno, uma dúvida que alguns perguntaram é, no caso do trust, entre a parte de ser revogável e irrevogável, você acha que vai ter alguma diferenciação aí? Eu não sei se teve pedido aí de emenda nesse sentido. Ainda não, tá? Ainda não teve nenhum tratamento nesse sentido, mas, pelo que diz a norma, não deve haver, porque a norma diz, olha, se tu é o settler, tá? Claro que isso vai faltar regulamentação. Se tu é o settler, se tu é o fundador em vida, tu tem que declarar no teu imposto de renda. Uhum. Tá? E ela não distingue irrevogável de revogável. Tá? Tá bem. E quando os beneficiários efetivamente recebam, aí declara no recebimento também como uma empresa virtualmente, entendeu? Então, ele não está fazendo diferença entre revogável e irrevogável a norma. E não acho que vai fazer. Tá, beleza. Obrigado. Nada. Aqui, pessoal, é o caso que vai dar mais discussão caso a caso, diria vocês. Tá? Por quê? Porque, como não há tributação de estoque, que é uma bela surpresa, o contribuinte aumenta, a fazenda, o que ela fez. E qual o objetivo, voltando ao porquê a medida provisória foi publicada na véspera de 1º de maio. Porque como a tabela do imposto de renda da pessoa física ela foi alterada a partir de maio, isso gera uma minoração na arrecadação federal. Então, o que se precisava fazer para manter a mesma arrecadação? Como eu não posso mudar a tributação no mesmo ano, eu tenho que criar um programa que me gere uma receita extraordinária neste ano. Então, o que se fez? Olha, eu não vou tributar estoque, porque eu não posso. Mas aqueles que quiserem atualizar o patrimônio desse estoque podem fazê-lo pagando 10%. Tá? Em dois momentos, até 2022, 31 de dezembro de 2022, isso tem um prazo em sendo promulgada a medida provisória, se transformando em lei. A Receita Federal do Brasil vai ter que criar um sistema específico sobre isso, como foi em 2016, aqueles que participaram do regime especial de regularização cambial e tributária, do RERCT, da Anistia Fiscal do Brasil. Tá? E, novamente, a partir do ano que vem. Por que isso vai ter que ser analisado caso a caso, pessoal? Uma razão muito simples. Porque se tu depende muito do objetivo de cada um. Imagina aquele cliente que tem um estoque gigantesco de tributação, de rendimento diferindo para ser tributado. Então, talvez para esse cliente não faça tanto sentido fazer isso. Por quê? Ele vai ter que tirar 10% do todo e o bolo dele vai crescer sobre 10% a menos. Certo? E se no final do dia o que o cliente busca é manter o recurso lá fora e eventualmente usar pontualmente, porque fez uma viagem com a família, porque fez isso, ora, se o rendimento do ano a ano, a partir de 2024, vai ser tributado, e eu não tenho menção de usar esse recurso antes, a gente volta, isso é um cálculo que tem que se fazer. Mas talvez faça mais sentido deixar o principal sem perder os 10%, vai ser tributado lá na frente em 22,5%. Só que o lá na frente é eterno, não tem um prazo. E o rendimento que vai oferindo a partir de 24, como ele já está tributado, tu utiliza ele para fazer esse gasto de pessoa física quando necessário. Então, de volta, vai ter que ser caso a caso, mas eu não acho que com toda a franqueza, eu não acho que é líquido e certo que todos os clientes, o contribuinte, devam utilizar essa ferramenta. Por essa razão, vai depender muito de N cenários que se venha a fazer. Tá? Indo e já me aproximando do final, pessoal, só
como é a tramitação de medida provisória? A medida provisória, ela vale por 60 dias, prorrogável por outros 60. Mas no 45º dia, ela tranca a pauta do Congresso. Ou seja, o Congresso não consegue votar qualquer outra coisa, qualquer projeto de lei, etc., se a medida provisória não for votada. Aí tem algumas variáveis, tá? Por exemplo, se isso está numa comissão mista do pleno para ser lida e demais, mas eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que nesse caso, a medida provisória ela vai acabar sendo votada em 30, 40 dias, me surpreenderia se não, tá? De volta, ela foi introduzida no dia 30 de abril, nós estamos no dia 8 de maio e já se fechou o prazo para as emendas. Agora, o relator vai discutir as emendas, apresentar o texto final para aprovação. Então, eu não acho que vai haver muitas dificuldades nesse sentido de aprovação. E pelo que eu pude ver, um pouquinho antes de nós começarmos, eu comecei a ler as emendas, não pude ler todas, mas muitas das emendas que foram introduzidas, e eram emendas que melhoravam, tá, com toda franqueza, o texto. Então, por exemplo, tem uma discussão do contribuinte que tem prejuízo acumulado até 2023, se ele poderia carregar esse prejuízo. Até então, nosso entendimento é que não, mas tem emendas que estabelecem que ele poderá carregar esse prejuízo também. Então, ou seja, é claro, novamente, é claro que piorou, tá? Mas indo no que é para o contribuinte. A legislação ficou mais apertada. Mas indo aonde o mundo está caminhando, para de transparência fiscal, a outros regimes de jeito comparado que nós temos. Não, eu não estou comparando nem com a Europa ou Estados Unidos, tá? Que são países avançados, desenvolvidos, com legislações tributárias muito desenvolvidas. Estou comparando com nossos vizinhos, tá? Com Chile, com Colômbia. A legislação deles é mais dura que a nossa sobre rendimento no exterior. Tá? Então, esses pontos eu acho importante salientar. Só finalizando, e aí a gente abre para, acho que 15, 20 minutinhos de Q&A, acho que a gente já combinou para não cansar todos e não ser um monólogo todo o tempo. O que é importante é não colocar a carroça na frente dos bois. Tá? Como eu disse, existem mais de 70 emendas nessa medida provisória. O texto, ele não vai ser esse que nós estamos discutindo aqui. Ele vai ser diferente. Tem aquela frase atribuída ao ex-ministro Pedro Malak, que no Brasil até o passado é incerto. Tá? Hoje, tudo leva a crer que as mudanças podem ser positivas, mas não cantemos vitória. Acho que é muito cedo para isso. É claro que houve uma redução de benefícios ou das possibilidades de otimização tributária que se poderia ter no investimento no exterior, mas muitas das premissas, pessoal, que vocês têm quando pensam em investir para fora, virtualmente todas permanecem. Tá? E toda qualquer alteração que a gente está falando aqui, ela entra em vigor em 1º de janeiro do ano que vem, e potencialmente com reflexo só no 2025. Tá? Então, essa, digamos assim, é a minha mensagem a vocês. E muito obrigado, agradecer novamente. Fico à disposição para o que vocês precisarem, dúvidas, consultas, estamos aqui para ajudar. Obrigado, Bruno. Deixa eu parar aqui. Obrigado mesmo aí. Só se tiver dúvida, pergunta, chat aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Bruno, vou fazer uma aqui. Você comentou que há alguns países, que nem Colômbia, Chile, já tem a parte da tributação, né, sobre essas offshore, toda essa parte internacional. Como que é utilizado lá? Eles têm algum instrumento, algum tipo de ferramenta que consegue diferir ou não? Assim, não... Tem, por exemplo. Tá? Então, excelente pergunta. Por exemplo, no Chile, tu usas muito estruturas do Canadá. Por quê? Porque o Canadá
não é considerado um país de tributação favorecida para o Chile e tem um tratado para evitar a sua tributação com o Chile. Então, ao invés de criar a empresa com uma jurisdição britânica do Caribe, é um pouco mais complexo. Tá? Uhum. Tem algumas outras variáveis, mas se cria a empresa no Canadá de saída, e ela é uma empresa com duas classes de ações, o General Partner e o Limited Partner. Quem opera o General Partner, ele já se antecipa a legítima com os sócios limitados, que não têm direito a voto. Enfim, tu tens possibilidades, sim. Portugal, por exemplo, muitos clientes fazem com Uruguai, com Malta, com Luxemburgo. Então, sim, via de regra. Então, por isso que essa lei, essa medida provisória, ela está muito bem escrita, porque ela não deixou margem. Mas muitas vezes é o que tipo de família de campo, não é o boi de piranha, né? Tu faz uma lei, tu faz um projeto de lei extremamente duro para negociar termos e ficar do jeito que tu quer no final do dia, né? Então, esse projeto, ele não deu margem para nada. Talvez o que o governo quer olha, tudo bem, eu te entreguei um que não deu margem para nada, mas eu vou dar uma margem para isso aqui, pequenininho. No final do dia, é o que ele queria all along, né, todo o tempo. Então, mas, de volta, isso aqui são conjecturas, né? Até tem que esperar para passar, que nem você falou, que tem a parte dessa medida aí que o pessoal colocou, que talvez tirar alguns países, né? Então tem que esperar ver o que vai ter de lei. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Para uma pessoa com passaporte europeu, seria a hora de mudar domicílio fiscal? Se sim, para onde? Excelente pergunta, Marcelo. Ou seja, e realmente a gente tem um aumento grande nos últimos meses desse tipo de consulta, implementando esse tipo de consulta, inclusive. Tá? A gente vai para Portugal. Eu hoje estou no nosso escritório de Montevidéu. Eu tenho uma casa em Montevidéu, porque minha esposa é uruguaia, mas a gente tem um escritório em Montevidéu. A quantidade de consultas de Uruguai é muito grande, porque o Uruguai é um país que está muito perto e tem um regime ao não residente com isenção tributária de 10 anos, assim como Portugal. Tá? Muito mais simples. Não à toa, virtualmente todos os bilionários argentinos hoje vivem aqui. Tá? Um ponto que é importante, quando tu te mudares, o importante é o seguinte: tu tem que dar saída fiscal do Brasil, para que tu deixes de ter a obrigação tributária sobre esses rendimentos no Brasil. E fazer a comunicação de saída fiscal do Brasil pressupõe que tu não estejas no Brasil 183 dias por ano. Esse ponto é muito importante. Tá? Por quê? Não é simplesmente tu tem um passaporte português, ou qualquer passaporte europeu do espaço Schengen, então tu consegue pedir a residência não habitual portuguesa, com os 10 anos de isenção tributária, e com as características, as obrigações que isso implica, né? Mas, bottom line, consegue. Mas, muito importante, ou uma premissa muito simples: quem faz a saída fiscal do Brasil tem que estar preparado para não passar 6 meses por ano no Brasil. Senão, esse planejamento não adianta de nada. Então, esse ponto é importante. Tem uma outra uma pergunta aqui Ô, Sedor. Feliz. Pode perguntar. Tudo bem. E aí, Bruno, tranquilo? Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia. Bruno, deixa eu te falar. Independente não, caso é quase certo isso, que a medida provisória será aprovada. Ela sendo aprovada, até 31 de dezembro eu posso constituir estoque lá fora. Correto. É isso? Correto. Ok. Obrigado. Tem do Luciano aqui e do Hernani. O do Hernani eu posso responder até rápido. Da Domínio, Hernani, como os fundos são acumuladores lá fora, não tem a disponibilização para pessoa física. Então, na forma que tá investido lá, não tem a tributação. Só tem a variação da variação cambial. Como tá via trust, o trust eu acho que não tá... é transparente, vai na pessoa física. Tá só sobre a variação cambial que vai ter. Cambial. E sobre o lucro, né? Sobre o lucro da variação cambial. Exatamente. Do Luciano, vantagem em iniciar investimentos no exterior nos dias de hoje, sendo que a tributação será em cima da valorização do dólar e não poderá declarar as perdas. Isso aqui acho que é no caso da pessoa física, né? Exatamente. Que é a pessoa que a gente conversava.
essa medida provisória, ela piorou muito, né? Ela piorou muito para a pessoa, ela piorou para quem tinha empresa, mas ela piorou muito mais comparativamente para a pessoa física. Sim, foi até estranho, né? Não sei se eles vão acabar nessas emendas aí melhorando, mas realmente para a pessoa física ficou bem pior, né? Você não tem a isenção, aumentou a alíquota, tributou variação cambial, então ficou bem difícil. Pessoal, tem mais uma dúvida? Sérgio, seu Eduardo, Eu acho que nós vamos ter muitas dúvidas para frente. Aí o Bruno já fica convocado, hein, Bruno? Logo que aprovada. Ainda vai ter muita discussão, até virar realmente lei, né? Ver o que vai ser de lei. E aí até mais para frente a gente marca, quando fechar, né? A gente consegue marcar mais um bate-papo com o Bruno aí para a gente, aí sim, quando tiver com o texto em mão, né? Do que realmente vai ser, a gente ter mais um norte melhor. Bom, seu Jair, boa noite. É bom que nós temos aí 7 meses ainda para degustar isso aí, ruminar e tentar ver o que faz, né? Exatamente. Isso aí. E o que tem esse ano só vai ser tributado, né? Só no virado de 2025, né? Então, para caso de offshore, né? Também tem essa, entre aspas, vantagem. O Vinícius aí teve alguma modificação, repatriação do dinheiro? Vinícius, a tua pergunta diz o projeto de anistia novo ou repatriação na volta do recurso ao Brasil? Só me parece, só para eu entender o que tu busca na resposta. É quem não tem o dinheiro declarado e passa a declarar. No caso da offshore, no caso da offshore, tem, porque não vai mais... não vai ter diferença mais se tu disponibiliza ou não para a pessoa física, tá? Ou seja, o que acontece é o seguinte: imagina que tu tivesse um rendimento de 15 mil ou de 100 mil, vou fazer uma conta de padaria simples, de 100 mil no ano. Tá? O rendimento não de variação cambial, rendimento oferido. Tá? O que tu vendeste, recebeste de juros, dividendos, cupons, etc., deu 100 mil dólares. Então vai se pegar antes como era, esses 100 mil dólares, enquanto ficasse dentro da empresa, enquanto tu não disponibilizasse para ti na pessoa física, tu não teria que tributar no Brasil. Tá? Tu não tinha um prazo para tributar. Tá? Agora, isso não vai acontecer mais em se passando com essas premissas. Tá? Se isso acontecer, na prática tu vais pegar esses 100 mil, multiplicar pelo dólar do último dia útil do ano calendário, 5, tá? Do Banco Central, então deu 500 mil. Então, de 0 a 6 mil reais, dos 500, tu vai tributar nada. De 6.001 a 50 mil reais, vai ser 15%. Então, tu vai pegar de 44 mil, fazer uma conta simplista, 15% disso, e vai ter uma alíquota, vai ter uma tributação. Dos 50.001 reais aos 500 mil, esses 450 mil reais vão tributar em 22,5. Isso vai ter que oferecer a tributação no Brasil e feito isso, tu vai capitalizar esse recurso na empresa. Vai passar a ser o teu custo de aquisição. Por isso que tu consegue compensar prejuízo entre exercícios. Porque se um exercício teve prejuízo, tu não vai capitalizar, mas tu não vai reduzir o custo do teu imposto de renda. Só que se tu teve lucro no exercício seguinte, ele vai partir da base de baixo. Então, por isso tu consegue compensar prejuízo também entre exercícios. O Marcelo fez uma pergunta aí também. Eu acho que também está no texto, acho que eles previram isso também, né? Se criar mais uma camada. 2 pessoas... Não, é tudo... Né? Acaba... eu acho que, Marcelo, eles previram isso de você tem participação numa empresa e na outra empresa também tem participação de baixo, também vai ser tributado, né, na escada. Exatamente. Esse pessoal lá são todos deixa de ser controlado. Não, é que aí, mas o que acontece? Ou seja, ela é uma controlada indireta.
tá? Porque tu tem uma controlada que tem outra empresa embaixo. Então, a lei não faz distinção se é uma controlada direta ou indireta. Ela vai transparentando tudo até o limite dos 50% com as partes. Por exemplo, se tu tem uma empresa que investiu num ativo ilíquido, tá? Que tu vai ter menos de 50%, aí sim, por exemplo, aqueles fundos de venture capital, que tu vai ter 1% deles, ou 0,5% deles, que não atualiza a cota, tá? no ano a ano, aí isso tu não vai ter que ir naquele investimento, na transparentar aquele investimento específico, tá? Porque ele não é uma controlada, tudo bem. Só que se tu tem uma empresa que tem uma LLC que tem um imóvel, essa LLC é uma controlada tua, é uma controlada indireta, porque tu tem 100% de uma empresa nas Bahamas, no Uruguai, etc., e depois tu tem mais 100% de uma empresa americana. Então, tudo é uma controlada direta ou indireta. Se é de fora, não controlada, aí tu te volta, né? Tu tem que cumprir. A MP tem todas as regrinhas da definição de controlada, né? Então, tu tem que cuidar para que tu não entre nelas, em não entrando, perfeito. É isso, turma. Tiverem mais uma dúvida, então a gente vai agradecer ao Bruno. Obrigado aí pelo tempo, pela aula aí, Bruno. Sei que ainda vai ter muita mudança aí, Infelizmente, os caras são estado devorador aí. Fala, seu Eduardo. Feliz. Quando você pergunta se tem alguma dúvida, você tem que não. O que não tem, né? Dúvida... O que não tem dúvida aí? Mas tranquilo, cara, foi bom, foi muito esclarecedor, Bruno, aí a sua participação, trazer essas informações para a gente, que até porque eu, como leigo, tenho preguiça de ler esse trem. Apesar de que eu li o decreto e a medida inteira, mas no meio do caminho de diante eu passo a não entender mais nada. E foi muito esclarecedor a sua presença. E eu quero só agradecer e, com certeza, nas próximas quero te ouvir. Não, prazer. Se eu precisar, estou à disposição, como sempre. Sempre ótimo. Agradecer novamente a todos, ao Felício, a todos. Sempre muito boa a conversa. Obrigado mesmo, Bruno. Ok, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado, Eduardo. Pessoal. Obrigado a todos. Boa noite, até mais. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.